Para a nossa meditação nessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura dos versículos de 5 a 9 somente. Jeremias 17, do 5 ao 9. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele para falar aos nossos corações, para nos dar entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelas nossas vidas, agradecidos pelo privilégio que nós temos de lermos e meditarmos a sua palavra. Nesse instante no qual acabamos de lê-la, nós clamamos ao Senhor: fale aos nossos corações, que a ministração da sua palavra provenha do Senhor e venha de encontro a cada uma das nossas necessidades, que nós sejamos edificados, confrontados, sejamos exortados pela sua palavra. Pai, fale conosco, em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Nós, no Brasil, possuímos um ditado popular bastante interessante. Diz o seguinte: quem cospe para cima, cai na testa. É um ditado popular, uma adagem popular, que tem o intuito de nos fazer entender que a gente não deve falar eu nunca farei isso, eu nunca falaria isso, eu nunca farei tal coisa. É um ditado popular usado para ensinar as pessoas a não se colocarem em situação de dizer que jamais falariam ou fariam alguma coisa, porque podem acabar fazendo ou falando isso. Em Minas a gente costuma dizer que isso também é pagar língua, é você colher o fruto daquilo que você disse que jamais falaria. Em suma, esses adágios servem para nos instruir, a todos nós, a não confiarmos tanto assim no homem, em nenhum homem, em nenhum de nós, nem em nós mesmos. E nessa oportunidade eu quero te convidar a estarmos meditando acerca da importância de nossa confiança não estar em homens, a respeito da nossa confiança não repousar de forma nenhuma sobre nenhum ser humano. O livro do profeta Jeremias foi escrito pelo próprio profeta Jeremias no período entre 580 e 593 a.C. Esse período de Israel era um período bastante conturbado, particularmente no reino separado, no reino de Judá, porque o povo costumava namorar com deuses estranhos, costumava constantemente estar buscando falsos deuses, na tentativa de ter algum tipo de proteção extra, porque eles acreditavam que Deus, naquele momento, não iria prover a eles. O povo de Deus, o povo judeu, estava constantemente buscando falsos deuses e achando que não tinham problema nenhum, confiando em homens e em falsos deuses. É por isso que todo o livro do profeta Jeremias é avisando o povo: o cativeiro vem, mudem os seus caminhos, porque o cativeiro vem. E quando nós chegamos no capítulo de número 17, nós temos uma advertência um pouco mais direta do Senhor, para explicar a essas pessoas, a esses servos do Senhor, que eles não deveriam confiar naquilo que padece, que eles não deveriam confiar no homem e nem em si mesmos. E para isso nós temos um paralelismo na língua hebraica, que serve para pegar duas verdades, ou pegar uma verdade e o seu antônimo, para deixar bem escancarado: olha, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira.
Para isso, coloca-se a verdade de um verso, e versos abaixo coloca-se o porquê que a gente deve entender como verdade e o que devemos rejeitar por parte disso. Então você pega a verdade de uma linha, um verso, e colocar um antônimo dessa verdade nos versículos abaixo. E esse paralelismo que nós temos nestes versículos serve para nos mostrar algo bastante importante. Em comparação com Deus, o ser humano ele não é estável, ele muda. E por isso a gente não pode de forma alguma deter os nossos corações, repousar a nossa confiança sobre aquilo que não nos oferece certeza alguma. Por isso a nossa perícope nos fornece uma mensagem principal que eu gostaria de convidar os irmãos a estarmos meditando acerca dela nessa oportunidade. Devemos ter confiança somente em Deus. A nossa confiança deve estar somente em Deus. E nós veremos algumas razões pelas quais podemos entender que a nossa confiança deve estar somente em Deus. Sendo que a primeira delas se encontra nos versículos 5 e 6, e eu convido você a voltar os seus olhos ao texto, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A primeira razão pela qual nós podemos entender que devemos ter nossa confiança somente em Deus é porque devemos evitar confiar cegamente nos nossos semelhantes. Com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Eu nunca imaginei que você faria tal coisa. Nossa, eu não imaginava que fulano era capaz de falar ou de fazer tal coisa. Gente do céu, não é de ver que o ciclano era capaz de tal coisa, de tal atrocidade. Com certeza você já ouviu ou já falou alguma dessas frases. E essas frases servem para demonstrar como que a gente fica surpreso com a capacidade do ser humano de fazer coisas que são completamente absurdas. A surpresa de um ser humano pelo seu semelhante. E nesses versículos nós aprendemos, portanto, uma lição muito importante, meus queridos. Nós não devemos nos surpreender com os erros dos pecadores. Era o que deveríamos esperar. Os pecadores cometem pecados. Não quer dizer que a gente deve ser conivente com o erro. A gente não deve esperar que eles acertem 100% das vezes. É tanto que o adjetivo maldito, que se encontra no versículo número 5, vem exatamente para funcionar como sinônimo de amaldiçoado, ou de infeliz. O homem que tem o seu coração confiado no ser humano, ele é uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que espera que os outros acertem sempre consigo, mas que sempre vai se frustrar, porque é impossível para qualquer ser humano acertar 100% das vezes. É um ser que está condenado a sempre se frustrar, a sempre se encontrar em frustração. E eu sei bem que você entende que é muito chato esperarmos que o próximo faça por nós o que nós estamos dispostos a fazer por ele. Na maioria das vezes a gente não recebe nem metade do que a gente oferece às outras pessoas. Isso é muito triste, isso é revoltante, eu sei. Porém, o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, não é que a gente não deve se relacionar com as pessoas pecadoras. Porque se fosse assim, a gente não poderia se relacionar nem com a gente mesmo. A gente não poderia se relacionar com ninguém. O que esses versículos têm como foco, e eu gostaria que você tivesse como verdade para a sua vida nessa oportunidade, é que você não pode, em hipótese alguma, colocar a dependência da sua vida em qualquer ser humano, por mais poderoso, por mais influente que ele seja. Porque ele é carne mortal. Se refere claramente à fragilidade do ser humano. É um ser que apodrece, que morre, que muda de ideia, que muda de sentimento, que muda de comportamento. Como que nós podemos confiar nas nossas vidas de forma cega naquilo que é frágil, naquilo que não tem garantia, naquilo que hoje existe e amanhã pode não existir mais? Como que as nossas vidas podem depender disso? Fazer daquilo que é instável o baluarte, o sustento da sua vida. É a mesma coisa que tentar colocar uma casa sobre areia e esperar que ela dure 100 anos. Não vai durar de forma nenhuma. O homem que deposita a sua confiança, a confiança da sua vida nos seus semelhantes, ele automaticamente está se distanciando do Senhor. É impossível você confiar nos seus semelhantes para continuar vivendo e ao mesmo tempo confiar em Deus. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho segundo Mateus, que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. É impossível nós confiarmos nos homens
e confiarmos em Deus ao mesmo tempo. O homem que tenta confiar no homem, ao invés de confiar em Deus, ele passa a viver como se fosse um arbusto, algo que para o povo israelita era muito comum, bem comum da realidade deles. Este arbusto ele pode ser identificado de forma mais particular como uma tamargueira, que era uma pequena árvore medicinal de aparência rude e que não tinha muita folhagem, e que as suas raízes ficavam quase que expostas sobre a terra, ou seja, era uma planta muito insignificante e que não tinha como existir por muito tempo. É justamente por isso que o profeta Jeremias leva essa mensagem ao povo sobre uma planta que eles conheciam, para que eles percebessem que eles estavam se portando como essa planta, no meio do deserto, confiando naquilo que não pode prover para a sua vida. As suas raízes atrofiadas não tinham capacidade de fundo suficiente no solo para poder granjear sustento, vitalidade para as suas folhas. Por isso, os seus dias estavam contados, não tinha como ela se perpetuar de forma alguma. Assim, esse arbusto, ele morreria sozinho, em um local desabitado, desprovido de ajuda, desprovido de qualquer tipo de consolo. O sentido real do nosso texto, meus irmãos, nos leva a compreendermos, portanto, a necessidade da nossa confiança verdadeira, do nosso coração estar repousado não sobre os homens, nem o ser humano, inclusive sobre nós mesmos. Não devemos dizer que a gente confia 100% em nós, que nunca faremos tal coisa, que o fulano, o ciclano nunca faria tal coisa, que a gente coloca a mão no fogo pelo Beltrano, que eu coloco a mão no fogo por mim mesmo, porque a gente é pecador, pecadores perdoados, mas eles somos pecadores. Não tem como nós esperarmos que vão acertar 5% das vezes. A nossa confiança deve estar cada dia menos nos homens. A nossa dependência de vida deve estar cada vez menos nos homens, porque eles são pecadores. Em um momento ou outro irão nos frustrar. Em um momento ou outro irão deixar de desejar. Em um momento ou outro irão causar algum tipo de atrito, de desentendimento conosco. Não podemos depender da nossa vida dos seres humanos, porque os seres humanos são instáveis e são como a relva, que hoje está verde e na parte da tarde já não existe mais. Mas não me entenda mal, não significa que você não pode dar um voto de confiança a alguém que você conhece. Não significa isso. Não significa que você não pode se relacionar de maneira mais íntima com um ser humano como você. Significa que a sua vida, a sua existência, a garantia do seu coração não pode repousar sobre homem nenhum. Sobre homem nenhum. A sua confiança não pode ser cega, meu irmão, a ponto de dizer: se o fulano me deixar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se o fulano não estiver mais do meu lado, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se a minha mãe e o meu pai não existirem mais, não sei se eu continuo vivo. É sobre esse aspecto que o profeta Jeremias fala ao povo, para que eles voltem à segurança de existência a Deus, e abandonem a confiança nos seus semelhantes, que abandonem a confiança neles mesmos. É a certeza de que nós existimos por causa de Deus, e não pela nossa força, não pela nossa garantia. Nenhum homem, por mais rico, poderoso, influente que ele seja, pode te dar alguma certeza sobre o amanhã. Certeza alguma. Senão a gente teria como ter previsto o corona, né? Senão a gente teria como ter previsto muitas catástrofes. Senão a gente realmente teria uma condição de vida muito melhor. Nós somos pecadores, somos falhos. Em um momento ou outro deixaremos a desejar. Portanto, que a sua confiança não esteja totalmente depositada em nenhum homem, quer seja seu pai, quer seja sua mãe, quer seja sua esposa, seu esposo, seus filhos. A sua existência deve depender unicamente de Deus. A sua segurança de vida deve depender unicamente de Deus. Quer ser feliz? Não espere dos pecadores a santidade que somente existe em Deus. Não espere deles. A assertividade só existe em Deus. Seja feliz. Dependa unicamente de Deus. E a segunda razão, meus irmãos, pela qual nós podemos entender que a nossa confiança deve estar somente em Deus, se encontra nos versículos 7 e 8. Observe: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde,
e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A segunda razão pela qual nós devemos ter nossa confiança somente em Deus é para nós evitarmos, desviarmos a nossa confiança dele, unicamente dele. Não sei se você conhece, mas tem uma banda brasileira chamada Engenheiros do Havaí, que lá na década de 80, quase década de 90, lançaram uma música que ficou bastante conhecida no período, que é a música denominada Confiança, que ela tem um refrão que é bem marcante, que diz: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Por isso eu te pergunto, você confia totalmente em Deus? Eu não estou perguntando se você, no momento que aperta a situação da sua vida, se você procura Deus para Ele resolver a situação. Não estou perguntando sobre isso. A pergunta é com relação à sua existência. O seu coração está firmado na convicção de que você só vai acordar amanhã, se Deus quiser? Você tem plena convicção disso? O seu coração tem plena convicção de que você somente terá oxigênio amanhã? Se for a vontade de Deus, é sobre isso que eu pergunto a você. A sua vida está confiada unicamente em Deus? Estes versículos nos mostram a importância dessa pergunta. O coração do homem é corrupto, e por isso o mais lógico é que você não confie nele. A coisa mais lógica é você não depender do que o seu coração aponta. Dessa forma, nós somos levados a entendermos que é imprescindível que confiemos em algo ou alguém que não mude e nem deixe a desejar. E nisso aí a gente já tira todos os pecadores. Resta somente Deus, unicamente Deus. A confiança em Deus, meus irmãos, não é apenas um pensamento isolado na vida. É a decisão de tudo que formos fazer, tudo que nós formos pensar, falar, nos colocarmos diante dele em primeiro lugar. E temos fé que ele nos guiará. Sustento é isso, direcionamento é isso, dependência de vida é isso. É a vital convicção que a nossa existência depende unicamente dele. Este é o sentido do adjetivo bendito, que funciona no paralelismo como antônimo do substantivo maldito. Ou seja, o homem que depende do homem, ele é infeliz. Ele é uma pessoa que não tem a bênção do Senhor sobre a sua vida de forma alguma. O homem que depende exclusivamente de Deus é um homem feliz. É um homem que realmente é abençoado, porque ele tem o guiar do Senhor sobre a sua vida. E esse paralelismo, meus irmãos, é muito importante. E ele é bem preciso nesse contexto, porque ele nos mostra que o homem que realmente deseja ter tranquilidade, felicidade, estabilidade na sua vida, não é através de concurso, não é através de um chefe bom, não é através de um casamento bem arranjado, não é através de filhos bem educados, é unicamente através de Deus, unicamente através do Senhor. E para não deixar dúvida sobre isso, o profeta Jeremias ele faz uma citação do Salmo 1, onde ele mostra, faz um paralelo entre o Salmo 1 e o que ele está dizendo aqui, que lá nos versículos do Salmo 1, aquele que deseja ser feliz, ele é como uma árvore plantada, que tem realmente continuidade de vida. Aqui ele usa a citação do Salmo 1 para mostrar que realmente aquele que é como o Salmo 1 narra, aqui é estável. Aquele que confia no Senhor é estável. Não significa que ele não tem dificuldades, mas a sua vida continua tendo garantia de que se perpetuará, seja na terra, seja nos céus. O que confia no Senhor pode confiar sobre o que vem amanhã. Vem a vontade de Deus. Para você entender melhor isso, eu te convido a pensar sobre pinguelas. Não sei se você conhece essa palavra. Pinguelas são pontes fabricadas no interior. São pontes de forma bem rústica, mas bem rústica mesmo. É o mais básico que dá para você fazer de uma ponte. Ela normalmente é um tronco ou dois, ou algumas tábuas espalhadas entre uma margem e a outra do rio, para você passar e contar com a bênção de Deus você não cair. É basicamente assim. Você vira os pneus do carro em uma tábua e outra e vai confiando que não vai cair. É basicamente assim. Para você entender bem como é que funciona, se você não tiver um olhar atento para onde você deve ir, você sai da rota e cai. E se Deus não abençoar, você morre. É basicamente assim. Por isso, aquele que divide a sua confiança entre Deus e os homens é como uma pessoa que está tentando atravessar essa pinguela, só que olhando para trás. Simples assim. Não vai dar certo nunca. Nunca mesmo.
Por isso é muito importante, meus irmãos, que nós entendamos que desviar a nossa confiança de Deus, ou seja, a nossa dependência vital dele, é nós estarmos assinando a nossa sentença de infelicidade na vida. É nós estarmos decretando que nós não queremos ser felizes de forma alguma, porque não há felicidade longe da dependência de Deus. Não há. É como tentar atravessar essa pinguela olhando para trás. Ele será este homem que tenta depender de outra coisa, a não ser de Deus. Ele será como uma árvore que está plantada no deserto, um triste arbusto que está plantado num solo estéril, inútil e sem valor. E aquele que tem a sua confiança, a sua dependência de vida unicamente em Deus, ele é semelhante à árvore que é plantada junto à corrente de águas, que as suas raízes são bem profundas e o tempo todo estão nutridas, porque o tempo todo estão em contato com a água. Essa planta, ela por mais que venha estiagem, por mais que venha seca, ela continua com as folhas verdes, ela continua bem nutrida, fortalecida. No Salmo 1, a comparação é com a palha, o vento leva. Aqui, a comparação é com a ausência de nutrição. Sem Deus em nossas vidas, nós não perpetuamos as nossas vidas. Sem dependermos de Deus, a nossa existência não tem de forma alguma garantia de se perpetuar. Por isso, meu irmão, entenda, Cristo morreu na cruz por nós para nos relacionarmos com Deus, para garantir que através dele nós pudéssemos ter dependência de Deus. Por isso, abandonar o que Cristo nos trouxe para abraçarmos aquilo que o homem pode oferecer é ser muito, mas muito bobo, uma troca sem sentido nenhum. Portanto, fortaleçamos a nossa união com Deus em Cristo Jesus. É o presente que Ele nos deu, morrendo em nosso lugar e trazendo a sua vida para vivermos e vivermos com abundância. Dependamos unicamente de Deus. Por Ele vivemos e para Ele existimos. Vivamos unicamente para o nosso Deus. Atravesse a pinguela, olhando para frente, olhando para o seu Salvador, olhando para aquilo que de fato pode garantir que você continue existindo, continue tendo vida. E a terceira e última razão pela qual nós devemos ter a nossa confiança somente em Deus se encontra no versículo de número 9. Observe: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A terceira razão pela qual nós devemos confiar somente em Deus é para evitar confiarmos inteiramente em nosso coração. Em 1972, meus irmãos, os que são mais vividos vão se lembrar bem, ocorreu um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, mais especificamente no Chile, onde 45 pessoas neste avião caíram junto do avião e sobreviveram apenas 16 pessoas, por quase 15 dias no meio do gelo. E aí você pergunta, mas como que eles conseguiram sobreviver dessa forma? Como que foi possível um desastre aéreo as pessoas ainda continuarem vivas? Após não morrerem na queda do avião, passando assim por privação de alimento, eles começaram a comer os corpos dos seus companheiros que morreram. Aqueles que morreram estavam servindo de alimento para as pessoas que ainda estavam vivas. E aí eu te pergunto, canibalismo, você teria coragem? Você teria disposição para fazer tal coisa? Provavelmente sua resposta é não. Espero que sua resposta seja não, inclusive. Provavelmente não. Mas eles também diziam a mesma coisa. Mas na necessidade, eles comeram os corpos dos seus companheiros. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que o coração do homem é enganoso. A gente acha que nunca faria tal coisa, até estarmos fazendo, até termos necessidade de fazer. A palavra coração, o substantivo coração nas Escrituras, está alinhado com o centro da vontade do ser humano, com a sua consciência, com os seus sentimentos. Portanto, ao profeta Jeremias dizer que o coração do homem é enganoso, ele está nos mostrando que o centro da vontade do homem tende a ser direcionado para o mal, para aquilo que não edifica, para aquilo que não fortalece, para aquilo que de forma alguma melhora a vida do ser humano. O que Jeremias está dizendo ajudar a todos nós, meus irmãos, é que os nossos corações, na condição de caídos, eles nos levam à degradação, à total depravação, unicamente para o pecado. Podemos entender enganoso nesse contexto como desesperadamente doente, como algo que está muito, mas muito doente,
a ponto de desejar somente mais e mais adoecer. Essa mesma palavra aparece mais 2 vezes nesse mesmo livro, no capítulo 15, versículo 18, no capítulo 30, versículo 12, e tem um sentido ainda mais abrangente. Se trata de incurável, ou seja, o coração do ser humano tem uma doença que ser humano nenhum pode curar. Nenhum ser humano, por mais hábil na medicina que ele seja, pode curar um engano no coração do ser humano. O texto nos apresenta algo fundamental para começarmos a desenvolver um sentimento e um entendimento de que nós realmente não podemos confiar em nós mesmos. O pecado ronda os nossos corações. Por isso não podemos confiar inteiramente, cegamente, de forma totalmente ingênua em nossos próprios corações, nas nossas vontades, nas inclinações dos nossos corações. Porque nós desejamos o pecado e tudo que é fruto do pecado. Dessa forma, não é nada sábio pautar a sua vida unicamente nas suas decisões, unicamente naquilo que o seu coração fala. Faz, vai lá. Assim como nós aprendemos ontem no Encontro da Mocidade sobre conhecer a vontade de Deus, a frase siga seu coração é uma frase terrível, terrível. O seu coração, se ele não pertence a Cristo Jesus, ele só vai te direcionar para as coisas ruins, para as coisas desagradáveis, para as coisas pecaminosas. O homem é instável, meus irmãos. Não podemos confiar em nós mesmos. Basta você parar para pensar. Quando você está triste, uma decisão, uma situação você toma de uma forma. Quando você está alegre, a mesma decisão você vai tomar de uma forma diferente. A mesma situação, o mesmo homem, decisões diferentes. Porque o nosso coração é enganoso, porque nós somos instáveis, porque de forma alguma nós podemos oferecer perpetuidade para as nossas vidas. O nosso coração é corrupto, é caído. Sem Cristo Jesus, ele só vai procurar mais e mais degradação. Ele chama as coisas más de bem, e chama as coisas boas de mal. De mal, desagradável, repugnante, não é atrativo, é chato. Por isso, quem pode entender os seus erros? Quem pode sondar o coração e falar, olha, baseado no meu ponto de vista, eu estou errado? Ninguém pode discernir as suas próprias faltas. Por isso é importante, meus irmãos, nós entendemos que o nosso coração ele é corrupto, e ele, afastado de Deus, não estando cativo em Cristo Jesus, é um perigo imenso para as nossas vidas. Traz degradação, traz tristeza, separações, traz cada vez mais degradação para a vida do ser humano. Por isso, sua vida não pode depender de forma alguma unicamente de suas escolhas e do seu ponto de vista. Precisa de algo mais, precisa de um guia, precisa de um norte estável. Assim como a bússola sempre vai apontar para o norte, o seu coração é como uma bússola totalmente desgovernada que não sabe para onde vai. Você precisa de um referencial, de algo estático que te mostre, venha por aqui, aqui é seguro. É por isso que nós precisamos urgentemente, precisamos desesperadamente de uma transformação dos nossos corações. Um adágio popular que nos mostra bem como é o nosso coração sem Cristo é um adágio bem popular no interior de Minas que diz o seguinte: a necessidade é que faz o sapo pular. A gente não sabe do que a gente é capaz até a gente fazer, meus irmãos. É inacreditável as condições que o ser humano precisa passar para às vezes fazer coisas absurdas, como por exemplo o canibalismo. Como por exemplo, uma mãe ser capaz de levantar um carro para tirar o seu filho de debaixo dele. São coisas que a gente diz, não é possível, o homem não consegue. Mas dependendo da situação, consegue sim. Por isso, somente o nosso Senhor, somente Cristo Jesus pode mudar o nosso coração, não para nos fazer independentes, longe disso, para nos fazer cada vez mais dependentes dele, para nos mostrar que nós somos instáveis, mas o Senhor sobre as nossas vidas é estável, antes mesmo do mundo ser mundo. Em toda a eternidade, Deus continua sendo imutável, santo, digno, perfeito. E nós somos indignos, imperfeitos, e somos desesperadamente movidos para o que é errado e para o que não glorifica de forma alguma o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não confie em si mesmo. Não diga, jamais farei tal coisa, para que você tenha uma vida melhor,
para que você tenha uma vida mais digna. Você não precisa mudar de bairro, você não precisa mudar de roupas, não precisa mudar de emprego, não precisa mudar de sobrenome, não precisa mudar de cidade nem de país. Você precisa de uma mudança de coração, uma mudança que só é possível em Cristo Jesus, onde o nosso coração totalmente pecaminoso é substituído por um coração que é temente ao nosso Senhor. Por isso, não postergue mais o encontro com Cristo Jesus. É a oportunidade de você abandonar o seu coração totalmente corrupto e receber um coração que é guiado pela vontade de Deus, que deseja as coisas santas, que deseja as coisas que glorificam o nome do Senhor, para que você não confie mais em si mesmo, para que você confie somente em Deus. E que nessa oportunidade, você, independente do que você viveu até essa oportunidade, você possa fazer um autoexame da sua vida, identificar em quem você tem pautado a sua existência, a sua vida, e agora trazer de volta para colocar somente na presença de Deus. Ver onde você tem partilhado a sua confiança em Deus, com o que você tem dividido a confiança que deve estar somente em Deus. Trazer de volta e colocar somente em Deus. Ver onde você tem confiado em si mesmo, onde você tem pautado a sua existência, a sua felicidade unicamente em si mesmo. Trazer de volta e colocar somente em Deus. A nossa confiança deve estar unicamente em Deus, em nenhum ser humano, nem nós mesmos, unicamente em Deus. E que essa transformação de coração te capacite a viver para Deus, tanto em espírito, como também de forma física, de forma material. Que o seu ser, de forma completa, glorifique e confie unicamente em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante. E se você ainda confia a sua existência a homens ou a si mesmo, enquanto eu estiver orando, peça a Deus para mudar o centro da sua existência, para que você viva unicamente para Deus. Que a sua confiança repouse somente sobre Deus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, nós acabamos de ler a sua palavra e acabamos de ouvir a ministração acerca dela. Nós clamamos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações, ó Pai, nos incomode, toque na nossa ferida, ó Pai. Nós queremos ser curados, queremos ser tratados. Tire a nossa soberba, a nossa altivez, substitua por humildade, para confiarmos no Senhor, para sermos dependentes de Ti. Diminua a nossa independência, ó Pai, nos faça cada vez mais dependentes do Senhor. Todos os irmãos, todas as irmãs, todos nós que estamos orando ao Senhor nessa oportunidade, neste momento, clamamos, ó Pai, mude os nossos corações, mude o centro da nossa existência, para dependermos unicamente do Senhor, para não confiarmos em homens, por mais poderosos e influentes que eles sejam, para não confiarmos em nós mesmos, por mais que acertemos, para entendermos que o amanhã só ocorrerá, se o Senhor permitir. Ó Santíssimo Deus, se há ainda em nosso meio pessoas que não servem verdadeiramente ao Senhor, pessoas que ainda não estão completamente alcançadas pelo Senhor, que não têm a sua existência aos seus pés, nessa noite, mude essa realidade, mude essa vida, nos faça completamente seus, nos faça completamente voltados para o Senhor, ó Pai, que a nossa existência dependa do Senhor e sirva acima de todas as coisas, única e exclusivamente para o glória do Seu nome. Tem misericórdia de nós, exorte-nos, fortifica-nos no caminho do Senhor, aparta-nos do pecado, ó Pai. Nós queremos ser santos, santos para a Sua glória, Pai. Nos capacite, amado Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe hoje e para todo sempre. Amém.